Capítulo 2953 Vítimas e Perpetradores, Parte 1. Sim. Kala bateu como uma garra perto do útero de Kila. Um menino e uma menina. Eu perdi-o antes porque o menino eclipsa seu gêmeo e com todo o equipamento que a mãe usa, os olhos demoraram um pouco para completar a varredura. Kila examinou seu útero com revigoração, encontrando as minúsculas forças vitais apenas porque sabia onde e o que procurar. Está tudo bem. Kila assentiu e desmaiou novamente. Depois de alguns minutos, vários copos de água para Kila e tapas para Kala, a situação voltou ao normal. Estou bem agora. Acho. Kila recebeu uma segunda rodada de parabéns, mas dessa vez ela se recusou a se levantar. Só para deixar claro, terminamos, certo? Você já está indo embora? Kala perguntou com um tom jovial que era tudo menos educado. Não, estou perguntando se terminamos com as notícias. Você não viu um terceiro bebê enquanto eu estava desmaiada, viu? Kila disse. Kala fez uma longa pausa, seu olhar ficando severo. Você fez isso? A voz de Kila tremeu com a ideia de trigêmeos. Desculpe, você está falando comigo. Eu fiquei distraído por um momento. Olish respondeu. Sim, são só dois. Além disso, desculpe por chatear você. Eu não teria mencionado sua gravidez se não tivesse confundido você com a esposa de Flagelo. Você se parece muito com ela. Obrigada. Kila disse com uma risada, interpretando isso como um elogio. A verdade é que todos os humanos pareciam iguais para Kala. Por favor, não se desculpe. Foi um erro honesto e, apesar da minha reação indecorosa, você me fez muito feliz. Fico feliz em ouvir. Alicia esfregou seu focinho contra a mão de Kila em um gesto amigável. Então, quando você vai embora? Mãe. Nika queria morrer de vergonha enquanto a pata de Noki doía de tanto bater. A que devo o prazer desta visita? Lita explicou brevemente o problema de Nalrond para Kala e sua solução experimental. Para a surpresa de todos, ela permaneceu focada durante toda a conversa sem perder o ritmo. Entendo. Então você quer integrar as forças vitais de Nalrond e quer pegar emprestados meus olhos para combiná-los com os da torre e maximizar a eficiência dos andares que exigem que os olhos funcionem. Sim. Lita sentiu. Por curiosidade, como você se lembra do nome de Nalrond depois de ouvi-lo uma vez? Que pergunta boba, Flagelo. Eu nunca esqueço o nome dos meus espécimes, quer dizer, amigos. Kala olhou ao redor, esperando que ninguém tivesse notado seu deslize. A propósito, você se importaria se eu fosse espectadora? Para me tornar um Lish, eu quase morrerei e poderia aprender uma coisa ou duas com seu experimento. Primeiro, é um procedimento. Segundo, você deveria perguntar a Nalrond, não a mim. Lit disse. Sim, claro. Kala respondeu, virando-se para o rezar. Você se importa? Sem problemas. Nalrond tinha acabado de conhecer um morto-vivo, mas mal podia esperar para se livrar dela. Ótimo. Vamos trabalhar. Kala trotou em direção à torre, mas Lita deteve. Não tão rápido. Os olhos são apenas uma das coisas que precisamos. Abra caminho, Solos. A única coisa que Lit lembrava sobre a casa de Vladion era que ela era subterrânea, enquanto que, graças à sua visita anterior e sua memória fotográfica, Solo sabia onde ficava o laboratório de Baba Yaga. Eu odeio quando Lit age assim. Ainda mais quando ele está certo. Ela cruzou os dedos interiormente, esperando pelo melhor. Farol da Luz foi construído sobre um geyser poderoso o suficiente para sustentar temporariamente a Torre de Solos e a cabana de Baba Yaga, e a casa de Vladion era tão grande que poderia abrigar os dois. Aqueles que nunca tinham ido à Cidade dos Mortos-Vivos se maravilharam com a visão das instalações de treinamento e das obras-primas de arte decorando o lugar. No entanto, nada chocou e espantou Nalrond mais do que o conteúdo da pequena cabana de caça. A sala parecia ser feita de madeira simples e o equipamento mágico era similar ao que ele tinha visto inúmeras vezes no covil de Faluel e na torre de Lit. O Rezar não tinha a perícia de forjaria para reconhecer o quão mais avançado ele realmente era. Então não foi um o que atingiu o âmago do seu ser, mas um quem. Você.
Nalrond empalideceu, o sangue fugindo de seu rosto em resposta ao seu trauma antes de corar de raiva. Olá, Nalrond. Zepo Akala, antigo ranger do reino Grifon e atual hospedeiro do Cavaleiro de Davn, afastou-se do equipamento mágico. Lit me avisou sobre sua chegada. Ele manteve suas mãos visíveis e longe de qualquer coisa que pudesse ser considerada remotamente uma arma. No entanto, o cristal de mana branco brilhante saindo de seu peito era visível através do tecido de sua camisa, e isso foi o suficiente para Nalrond considerar Akala uma ameaça. Você fez o quê? Ele disse em choque. Eu disse que faria de tudo para garantir sua sobrevivência e que você não gostaria disso. Lit respondeu. Davn é uma das maiores especialistas de Mogar em forças vitais em geral e nas suas em particular. Você me disse que seu povo buscou o conselho dela e que você aprendeu magia da luz com ela. Davn estudou a força vital dos Rezars por séculos e ela deve saber muitas coisas sobre isso, se não mesmo uma cura. Não pedir conselho a ela antes de arriscar sua vida por um talvez seria estúpido. Idiota! Nalrond mal conseguia conter sua raiva. Como você pode me levar até a pessoa que assassinou o meu povo e destruiu minha vida? Como você pode considerar não buscar o conselho de um monstro desses estúpido? Akala permaneceu imóvel em silêncio, sabendo que tudo o que o Rezar estava dizendo era verdade. Você estaria certo, se eu tivesse trazido você aqui com o objetivo de reconciliação. Lit respondeu. Não estou pedindo que você os perdoe ou mesmo que confie neles. Apenas para ouvir o que eles têm a dizer e verificar se isso combina com sua teoria. Você é o último Rezar e se morrer, sua espécie será extinta. Você não precisa gostar deles para tomar o que lhe pertence. Do que diabos você está falando? Nalrond sentiu como se Mogar tivesse enlouquecido e ele fosse a única pessoa sã que restava. Você não vai pedir a ajuda deles. Como eu vejo, eles devem isso a você. Quando terminarmos aqui, terminamos aqui. Nalrond interrompeu Lit, envolvendo Elisia em um escudo de luz que bloqueava sua visão e audição. E eles não me devem respostas, eles me devem sangue. Ele se transformou em sua forma Rezar e atacou Akala. Uma magia de maestria da luz de nível 3 aprimorou o fio já afiado de suas garras e as deixou escaldantes. Eles rasgaram facilmente roupas, carne e ossos, deixando 4 cortes diagonais profundos que iam do ombro esquerdo de Akala até seu quadril direito. O calor cauterizou as feridas no momento em que as garras as abriram, tornando-as mais difíceis de curar e o sangue ao redor fervendo. Uma vez que atingiu os órgãos próximos, eles foram cozidos a vapor por dentro e falharam um após o outro. Akala poderia ter ativado a fusão de luz para consertar os cortes, fusão de escuridão para parar a dor, ou apenas a armadura de espiral de luz para prevenir o dano, mas ele não fez nada. Capítulo 2954 Vítimas e Perpetradores, Parte 2. Seja lá o que Nalrond fizer comigo, eu mereço. Essa dor é a consequência das minhas ações e eu estou assumindo isso pela primeira vez. Akala pensou. Você destruiu minha vila. Nalrond gritou enquanto um golpe de canhota cortava o braço de Akala na altura do ombro e o membro em 4 pedaços menores. Nenhum sangue jorrou dos ferimentos. O calor os cauterizou instantaneamente, queimando a carne e liberando um cheiro de churrasco. Você matou o meu povo. Um golpe de direita também rasgou o braço restante. Você matou minha família. Minha esposa. Nalrond cruzou suas garras em um corte em forma de X que cortou as pernas de Akala, deixando-o um toco indefeso. Como ousa ficar aqui como se nada tivesse acontecido? O Rezar levantou Akala da gola de sua camisa, seus olhos queimando com mana, enquanto suas garras chiavam em contato com a carne. Como ousa viver confortavelmente, bem alimentado e vestido enquanto eu não pude nem coletar as cinzas do meu povo? Você deveria estar se escondendo em algum buraco sujo como o rato que você é. Você deveria passar o resto da sua vida assustado, correndo de um lugar para outro sem saber qual será seu último dia. Nalrond gritava cada palavra e logo se viu sem fôlego. No entanto, seu corpo estava cheio de força, sua raiva queimava tão forte que tudo parecia possível para ele.
Ter seu odiado inimigo em mãos era um sonho se tornando realidade. Ele tinha imaginado aquele momento inúmeras vezes e estava se tornando tudo o que ele esperava. Com uma nota amarga e desagradável. Nas fantasias de Nalrond, Akala lutava com unhas e dentes. Ele gritava de dor, berrava de raiva e desespero enquanto sua vida se aproximava do fim sangrento e violento. Agora, em vez disso, o antigo Ranger se recusava a lutar e ainda não havia emitido nenhum gemido. Você não tem o direito de ser feliz. Nalrond gritou em frustração e quando mais uma vez Akala se recusou a responder, o Rezar o decapitou. Você não tem o direito de viver. Meu povo nunca deveria ter salvado você. A mão direita de Nalrond perfurou o peito de Akala, perfurando seu coração e agarrando o cristal branco de Davin. Ele liberou seus melhores feitiços um após o outro, gritando em um rugido animalesco na tentativa de separar o hospedeiro e o objeto amaldiçoado. Você conseguiu tirar isso do seu sistema? Davin disse, sua voz saindo da cabeça no chão que tinha formas elevadas para dela. Cristais brotaram dos tocos e reconectaram o corpo principal com os membros decepados. O corpo musculoso de Akala foi substituído por uma estrutura feminina esbelta, mas quando a mão delicada de Davin fechou-se em volta das garras do Rezar, ela tinha a força de um torno industrial. Deixe Zepo se tornar seu saco de pancadas, porque era isso que ele queria. Por alguma razão estúpida, ele se sente culpado pelo que aconteceu com você. O cavaleiro puxou a mão de Nalrond do peito dela com lentidão deliberada enquanto o Rezar grunhia em fúria e esforço, tentando resistir. Ele pôde fazer tudo o que quiser com seu corpo, mas quando você ousou tocar no meu, eu tive que traçar um limite, seu lixo. Os brotos de cristal desapareceram junto com as feridas, não deixando vestígios do massacre. Como você ousa me chamar de escória, assassino? Nalrond cuspia cada palavra, saliva pingava do rosto do cavaleiro. Eu só gosto de chamar as coisas pelo nome, ladrão. Davin respondeu com um rosnado baixo. Já que você é um grande conhecedor de vingança, não vai se importar que eu exija a minha. Ela fechou o punho, esmagando a mão do Rezar no processo. Solos e Fria se adiantaram para parar Davin e ajudar Nalrond, mas Litus agarrou pelos ombros e balançou a cabeça. Sua vingança? Nalrond rugiu em indignação. Sua? Sim, minha. O Rezar atacou com sua mão saudável, mas Davin deu um tapa nela e então atingiu seu rosto com um único movimento. O tapa quebrou seu maxilar e torceu seu pescoço com tanta força que lhe causou uma concussão. Mesmo com a fusão da escuridão parando a dor, a visão de Nalrond ficou turva e seus joelhos dobraram. Ou você convenientemente esqueceu a parte sobre o que seu povo fez comigo. Davin agarrou o Rezar pelas escamas em seu pescoço, semelhante ao que ele havia feito antes com Akala, fazendo sangrar. Eu nem sabia que híbridos eram reais até que fui forçada a entrar no Fringe. Eu nunca planejei envolver os Rezars na minha rixa com Sinmara. Vocês se intrometeram. Como Nalrond continuou lutando, ela deu um soco no peito dele. A fusão da escuridão o poupou da agonia, mas as costelas quebradas tornaram a respiração quase impossível. O Rezar não conseguia mais se mover, não havia mais força em seu corpo enquanto ele tossia sangue. Com a desculpa de serem meus carcereiros, os Rezars me prenderam dentro de um pequeno baú por séculos. Outro tapa quebrou o outro lado do maxilar de Nalrond e agravou a concussão. Vocês me privaram do elemento luz com suas matrizes. Vocês me torturaram por décadas até que eu desistisse e compartilhasse meu conhecimento com os Rezars. Davin soltou Nalrond, curando seus ferimentos apenas o suficiente para garantir que ele pudesse continuar ouvindo, mas não argumentar. Você extorquiu de mim a maestria da vida e a escultura corporal. Você roubou o trabalho de outro mago, quebrando um dos tabus mais sagrados de Mogar. Nem mesmo os guardiões, nem mesmo os antigos reais do reino, ou os imperadores mágicos, fizeram tal coisa ao plebeu mais baixo. Seu povo fez isso. O cavaleiro fez uma breve pausa, deixando suas palavras serem absorvidas antes de dar outra estocada na raiva justificada de Nalrond. Seu povo tirou tudo de mim, até meu legado.
Eles me deixaram sozinho no escuro por anos a fio até que precisassem de algo de mim e só então eu conheceria um breve descanso. Você realmente achou que depois de suportar séculos disso, eu teria simplesmente ido embora com um sorriso? Que eu deixaria você rezar, seu lixo, viver feliz para aproveitar os frutos do meu trabalho? Você é um monstro. Nauron arfou, sua voz quase um sussurro. Tudo que você aprendeu custou milhares de vidas. Nós entregamos justiça às suas vítimas. Por favor. Dava riu dele com desprezo. Se você realmente acredita no que diz, nunca teria aprendido minha magia. Se meus feitiços estão manchados de sangue, suas mãos também estão. Seu povo nunca se importou com minhas supostas vítimas. Eles sabiam sobre mim apenas o que Simara lhes contava e usavam isso como justificativa para suas ações. Caso contrário, seus ancestrais teriam saído de sua fringe e consertado minha suposta bagunça em vez de acumular meu conhecimento para si mesmos. Os Rezars não eram melhores do que eu. Davin cuspiu no chão. Pare de bancar o herói trágico. Goste ou não, compartilhar meu legado faz de você o discípulo que eu nunca quis. Suas mãos estão tão manchadas de sangue quanto as minhas. A única diferença entre você e eu é que eu segui em frente. Mesmo depois de descobrir que um Rezar havia sobrevivido, não me incomodei com uma busca louca por vingança. Quando Veren de repente se tornou um mestre da luz depois de conhecer você, eu não o persegui. Eu sabia que era culpa sua, só não me importei. Eu nos considerei kits e deixei de lado meu ressentimento. Continua no próximo vídeo.